Hello and welcome to another episode of India and Global. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se um membro do YouTube, um apoiador no Patreon ou doar um pequeno valor usando o link na descrição. Mas, no mínimo, assista ao programa, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, Larry Johnson. Larry é comentarista político e ex-analista da Agência Central de Inteligência. Ele escreve em seu Substack, que estará linkado abaixo na descrição. Larry, seja bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Muito obrigado pelo convite de retorno. Acho que não abusei da hospitalidade, né? Claro que não. Eu queria discutir a cúpula com a Rússia no Alasca. US-Russia Summit at Alaska and it's not bad that I got to E não é ruim que eu tenha tido a oportunidade de discutir isso com você horas antes de recebermos alguns dos detalhes, porque às vezes é possível que, uma vez encerrada a cúpula, as manchetes e o sensacionalismo acabem obscurecendo algumas das questões mais profundas que realmente estão por trás do encontro. Então, se você puder começar com: qual é o significado desta cúpula? É uma cúpula de altíssimo nível. Não são apenas os presidentes dos dois países, mas também estão presentes o ministro das Relações Exteriores, o ministro da Defesa e o ministro das Finanças da Rússia, além de seus equivalentes nos Estados Unidos. O secretário de Estado, Scott Payson, o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Defesa, Mark Rubio. E um ponto notável é que o tema central é fundamentalmente a Ucrânia, embora possam haver outros assuntos também. Mas o presidente da Ucrânia está ausente dessas conversas. Então, se você puder explicar para nossos espectadores qual é o significado e longo prazo desta cúpula. Bem, vamos considerar os dois possíveis resultados extremos. Um extremo é que eles se encontram e, em 5 minutos, Putin e Trump começam a gritar um com o outro e Trump sai furioso. Eles nem sequer continuam com o café da manhã de trabalho que descreveram, na verdade vai ser um almoço de trabalho, e não têm as reuniões em grupo com as delegações. As conversas acabam. Um desastre completo e absoluto. Não acho que isso seja provável, mas vamos começar com essa possibilidade. No outro extremo, eles entram e elaboram um acordo em que a Rússia concorda em implementar imediatamente um cessar-fogo e devolver o território que ocupou na Ucrânia. Bem, isso também não vai acontecer. Ok, então o que vai acontecer está em algum lugar entre esses dois extremos. Vamos começar com o que vimos na preparação. Do lado dos Estados Unidos, parece que quase não houve preparação para a cúpula. Foi tudo improvisado de última hora e eles estão todos correndo para se organizar. Trump tem ameaçado: vai haver sanções realmente severas contra a Rússia. O que ele pode fazer? Quero dizer, ele não tem mais cartas para jogar nesse aspecto. Já do lado russo, o que vimos ontem foi Vladimir Putin reunindo 21 de seus principais conselheiros de política externa e economia. Curiosamente, a comunidade de inteligência também estava fortemente representada. Mas o que foi interessante é que apenas o general Gerasimov e o ministro da Defesa, Andrei Belosov, estavam presentes. Eram os únicos dois que teriam alguma competência. Na verdade, Gerasimov é o único daquele grupo que teria confiança suficiente para realmente falar sobre a situação militar na Ucrânia. Então, logo de cara, Putin está sinalizando que isso tem muito pouco a ver com a situação militar na Ucrânia. Porque, na realidade, a Rússia está com isso sob controle, está vencendo, e não há nada que o Ocidente possa fazer para reverter isso. Depois, quando você percebe que eles só anunciaram a realização da cúpula no Alasca na segunda-feira desta semana, mas já vê todos os preparativos em andamento na base aérea de Elmendorf, eles já tinham um centro de mídia montado. Um centro de mídia repleto de lugares onde as pessoas poderiam dormir, o que significa que há comida, há logística envolvida. O que estou sugerindo é que isso, na verdade, está sendo planejado há muito mais tempo do que 5 dias.
E muitos dos comentários públicos de Trump, que pareceriam aumentar as esperanças da Ucrânia e colocar a Rússia na linha de fogo, eu diria que foram uma distração deliberada, uma manobra de desvio. E por que ele faria isso? Bem, se ele viesse a público e falasse abertamente, sabe de uma coisa, estamos planejando realmente reengajar a Rússia em uma ampla gama de questões econômicas que seriam benéficas, principalmente para os Estados Unidos, mas também para a Rússia. Isso teria provocado gritos de indignação do Congresso e dos neoconservadores. Agora eles ainda vão ficar indignados, mas uma vez que o acordo esteja feito, ou uma vez que isso tenha sido anunciado e esteja em vigor, vai ser difícil voltar atrás. It's going to be difficult to roll back. Now look at the U.S. delegation. Not a single. Agora olhe para a delegação dos Estados Unidos. Não há uma única pessoa militar na delegação. Nenhuma. Você tem J.D. Vance, Marco Rubio como secretário de Estado, conselheiro de Segurança Nacional, Scott Bessent. Ora, por que Scott Bessent está lá? Ele é o secretário do Tesouro. Sanções. A maioria das sanções contra a Rússia vem do Departamento do Tesouro. E, de fato, uma das curiosidades interessantes que surgiram nos últimos dias é como este governo dos Estados Unidos estava correndo para suspender certas sanções para que jornalistas da Rússia pudessem obter suas credenciais, conseguir seus vistos e participar desta conferência. Então você ouviu Trump dizer que haverá uma reunião de acompanhamento. E a reunião de acompanhamento incluirá Zelensky, exceto que também nos disseram que essa reunião vai acontecer na Rússia. Não especificaram onde, mas você sabe, possivelmente em Sochi, Moscou ou São Petersburgo, algum lugar assim. Or Moscow, or St. Peter, someplace. Do you think Zelensky is going to go to Russia? Você acha que o Zelensky vai para a Rússia? Não, isso não vai acontecer. Então, obviamente, existem discussões, sabe, porque há áreas em que os Estados Unidos estão cooperando. Programa espacial, já temos um histórico disso. E, de fato, nos últimos meses, houve uma visita dos russos à NASA, algo que havia sido interrompido há uns 2 ou 3 anos. Existe a possibilidade de construir uma ponte ou túnel ligando o Alasca à Rússia como uma ponte econômica, empreendimentos conjuntos no Ártico, controle de armas, retomando, mesmo que Donald Trump tenha sido quem saiu do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário em 2018, talvez colocando isso de volta na mesa, mantendo o START intacto. E os Estados Unidos estão altamente motivados nisso, porque a Rússia está agora colocando em campo uma série de armas que superam qualquer coisa no arsenal americano, incluindo um míssil de cruzeiro movido a energia nuclear, recém-lançado, que pode carregar uma ogiva nuclear. Então, sabe, acho que depois da reunião entre Putin e Trump e depois da reunião em grupo, provavelmente não haverá nenhum progresso significativo em relação à Ucrânia. Porque, para haver progresso na questão ucraniana, como a Rússia deixou claro, cabe aos ucranianos se submeterem aos russos. Os russos já fizeram propostas, estão esperando a reação da Ucrânia. Os Estados Unidos realmente não têm nenhum papel a desempenhar nisso. Mas em várias outras áreas, em particular, na cooperação econômica e diplomática, o potencial para algum acordo, ou pelo menos para concordar em se reunir novamente para detalhar esses pontos, está sobre a mesa. Quero me aprofundar em algo que você disse, que do lado dos Estados Unidos não está muito claro o que eles querem, enquanto do lado russo eles são extremamente claros. Para nossos espectadores, trata-se dos 20% do território que eles controlam. Eles são muito claros quanto a isso. Eles não vão desocupar essa área. Mas a questão maior é que eles querem uma renegociação do arcabouço de segurança na Eurásia, o que, claro, inclui o recuo da OTAN, mas também toda a questão do posicionamento desses mísseis e assim por diante, o que também envolve alguns desses tratados de forças nucleares de alcance intermediário e o START, potencialmente. E aí surge a questão que eu gostaria de discutir com você, se o presidente Putin estaria disposto a conversar com o presidente Zelensky ou se ele quer uma mudança de regime.
or whether he wants a regime change. I want to come back to it a little bit later. But on Quero voltar a esse ponto mais tarde. Mas da parte de Washington, parece haver uma confusão total. Por um lado, dizem que imporiam mais sanções se as negociações não correrem bem. Por outro lado, dizem que este é um exercício de escuta. Por um lado, afirmam que querem ir além da Ucrânia e discutir possivelmente esses tratados de defesa. Por outro lado, também divulgaram que o foco principal é a Ucrânia. Então minha pergunta para você é, o que Washington quer da Rússia no que diz respeito à Ucrânia? Eu não sei. I don't know. You effectively outlined Quero dizer, você basicamente destacou que eles já assumiram praticamente todas as posições possíveis, exceto vamos entregar toda a Ucrânia para a Rússia. Quero dizer, você sabe, o Trump disse as coisas mais contraditórias, assim como outros membros da equipe dele. Então isso me leva a acreditar que muito disso agora, se estivéssemos apenas analisando isso independentemente dos preparativos, do planejamento prévio, que agora está evidente que já estava em andamento para a cúpula, se não soubéssemos que havia um planejamento prévio para a cúpula, com base nessas declarações contraditórias vindas do Donald Trump, eu diria logo de cara que não há esperança de sucesso. I would say right off the bat that there's no hope for success. They're not serious. This is going to be a debacle. Eles não estão levando a sério. Isso vai ser um desastre. Agora eu penso, e sei que Alex Cranor já falou nesse sentido, que isso pode ter sido uma distração deliberada por parte do Trump, porque você está certo, você acertou ao notar. Qual é, afinal, a posição dos Estados Unidos? A posição russa é bastante clara. Eles têm 5 antigos oblasts da Ucrânia que agora são considerados parte da Rússia. Crimeia, Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Luhansk. Não há como Vladimir Putin, mesmo que quisesse, não tem o poder ou autoridade para devolvê-los à Ucrânia, porque isso exigiria uma ação da Duma, o legislativo russo. Então isso não vai acontecer. Putin está em uma posição em que poderia oferecer retirar ou implementar um congelamento nas outras oblasts que ainda não foram reivindicadas como parte da Rússia, especificamente Dnipropetrovsk, Sumy e Kharkiv. Ele poderia dizer, ok, podemos parar ou até mesmo retirar nossas tropas de lá, mas somente se a Ucrânia fizer o mesmo e retirar suas tropas. Ou seja, a Rússia não vai devolver nenhum de seus territórios atuais, mas pode ceder parte do território que começou a ocupar. A Ucrânia precisa ser definitivamente excluída da OTAN, que significa nenhum contato adicional com a OTAN, nenhuma participação em exercícios da OTAN e a expulsão da OTAN da Ucrânia. Essa é outra exigência inflexível da Rússia. Isso não vai mudar. Então, todas essas demandas, Putin as apresentou pela primeira vez há um ano em junho, acredito que em 14 de junho de 2023. E se algo mudou é que a Rússia ficou ainda mais rígida, exigindo o reconhecimento internacional dessas províncias. Portanto, enquanto sabemos o que os russos querem, os Estados Unidos têm sido muito opacos. Acho que o que a Rússia gostaria de ver dos Estados Unidos é um compromisso de parar de fornecer inteligência e material à Ucrânia. Se isso acontecer, então a capacidade da Ucrânia de continuar essa guerra chegará ao fim. Sim. Sobre a questão territorial, o presidente Trump disse que não tomaria essa atitude. Há também relatos de que ele teria dito aos líderes europeus, depois que eles pediram para que ele não fizesse nada que colocasse em risco os interesses da Ucrânia, que não está interessado na Ucrânia, que a decisão sobre trocas de territórios deve ser tomada pelo presidente Putin e pelo presidente Zelensky. Isso também me leva à futura cúpula que o presidente Trump propôs na Rússia, que incluiria o presidente Zelensky e também líderes europeus. Minha pergunta para você é, a Rússia consideraria Zelensky um representante legítimo para essas discussões ou está interessada em uma mudança de regime? Sim, não, a Rússia não reconhece mais o Zelensky como um líder eleito legítimo, porque o mandato dele acabou. Ele declarou lei marcial e se autoproclamou governante contínuo
sem nenhuma justificativa legislativa. Então o Putin em particular, mas também o Lavrov e o restante do Ministério das Relações Exteriores, são rigorosos quanto a leis e acordos. Eles cumprem isso. Então, sabe, o Putin até conversaria, tenho certeza de que ele diria, ok, vou falar com o Zelensky. Mas não há nada que o Zelensky possa dizer, fazer ou agir que seja visto pela Rússia como um compromisso legítimo da Ucrânia de fazer qualquer coisa. Então, até que os ucranianos sigam sua Constituição e haja um sucessor constitucionalmente escolhido para o Zelensky, até isso acontecer, não vai haver nenhum diálogo realmente efetivo. Agora, a delegação russa liderada por Medinsky, que se reuniu com Umarov do lado ucraniano, teve seu terceiro encontro em Istambul há cerca de 3 semanas. Os russos querem continuar esse processo e estão esperando que os ucranianos... Então eles vão tratar com a Ucrânia. A questão ucraniana será tratada como um assunto bilateral entre Rússia e Ucrânia. Eles não vão deixar os Estados Unidos se envolverem como mediadores. Putin diz, já estivemos lá, já fizemos isso. Tivemos os acordos de Minsk II. Vimos como o Ocidente usou isso de forma cínica como um artifício para ganhar tempo e rearmar a Ucrânia. Então não, a Rússia vai tratar diretamente com a Ucrânia. Mas uma das exigências da Rússia é se livrar de todos os ocidentais, se livrar de todo esse pessoal da OTAN. Isso está chegando ao fim. Quero te perguntar sobre a situação, ou melhor, quais são os incentivos e desincentivos por parte dos russos para realmente buscar um acordo? Pergunto isso porque me parece que existem duas posições extremas por aí. Uma é a posição da grande mídia, que diz que a Rússia está perdendo, que a economia está em baixa. Hoje mesmo, a Bloomberg publicou um artigo extenso falando sobre como a inflação está alta e, mesmo que seja controlada, isso acontece à custa de juros muito elevados, o que sufoca os investimentos. E há muitas pressões vindas das sanções. Também fala sobre os bancos concedendo muitos empréstimos ao complexo militar industrial, e que alguns desses empréstimos estão na prática se tornando inadimplentes. Depois também aborda a questão do déficit, ou seja, passa a impressão de que há uma enorme pressão sobre a Rússia para realmente chegar a um acordo. E então existe, digamos, o outro lado, com o qual politicamente eu concordo, mas que basicamente diz que não há pressão sobre a Rússia, que a economia russa está na melhor forma possível, que não há perdas no campo de batalha e assim por diante. Qual é a realidade no terreno e que tipo de pressões podem existir sobre o presidente Putin para realmente acabar com essa guerra? Então, críticas e comentários vindos do Ocidente, especialmente de veículos econômicos como a Bloomberg, sobre o estado da economia russa são como um obeso mórbido, um cara realmente gordo, te dizendo que você precisa se exercitar mais, certo? É como se você quisesse dizer pro cara gordo, olha no espelho, palhaço, antes de sair por aí dando conselhos pros outros. Agora, a relação dívida-PIB da Rússia é de 14%, certo? A dívida é de 14%. Poxa, quanto é nos Estados Unidos? É tipo 120%, certo? Os Estados Unidos, no papel, estão falidos, né? E mesmo assim, estamos falando das dificuldades da economia russa. E até esses artigos, eles são tão descaradamente desonestos. Os russos começaram a combater a inflação em novembro passado. E a Nabiullina, chefe do Banco Central, aumentou as taxas para 22%. Desde então, a inflação diminuiu. Está caindo para cerca de 9,7%. E os russos tradicionalmente têm muito medo da hiperinflação, devido às experiências que tiveram nos anos 1990. Então, desde junho, houve 2 cortes na taxa de juros. Primeiro caiu para cerca de 20%, agora está em 18%. E a Nabiullina está indicando que fará novos cortes. Portanto, eles conseguiram controlar a inflação. A economia russa, em vez de crescer 4% ou 4,7%, está crescendo 1,4%. Não está estagnada como na Alemanha, no Reino Unido ou na França, mas você ouve alguém falando que eles vão colapsar? Não.
Então você tem essas mentiras e desinformações tradicionais vindas do Ocidente. A Rússia está em uma posição forte e sólida, tanto economicamente, mas mais importante ainda, militarmente. Both economically, but more importantly, militarily. It has a depth in its defense industry. Ela possui uma profundidade em sua indústria de defesa que o Ocidente não tem. E vimos isso imediatamente, sabe, o grande plano do Trump. Ah, sim, vamos vender armas para a Europa e então eles podem repassá-las para a Ucrânia. Baterias de mísseis Patriot, sim, olha, vamos ter algumas dessas para vocês. Hein, não estou inventando. 7 anos. O quê? Isso é uma eternidade em termos desta guerra. A Ucrânia não vai existir, a Ucrânia pode não existir em 1 ano. Certamente não em sua forma atual. Então há muita autoilusão e propaganda no Ocidente. E eles também estão deixando de levar em conta como a política dos Estados Unidos, sua política de intimidação e ameaças, está tendo efeito contrário. Agora você está atualmente, eu sei que você fica entre Chicago, China, Índia. Onde você está agora? Chicago, China, India. Where are you now? Annexing Brest. Are you in Beijing? Impact. Well, Bem, ter certeza que você tem bom contato com eles e familiares na Índia. friends, family back in India. Claro. They're real happy with the United States now, aren't they? Eles estão bem felizes com os Estados Unidos agora, não é? Estão dizendo, aqueles americanos, eles são ótimos. Não, é justamente o contrário. Você sabe, quando os Estados Unidos tentaram aumentar as tarifas, primeiro 25%, depois mais 25%, isso enfureceu os indianos e com razão. Não só o Modi, mas o governo como um todo tomou uma atitude imediata. Ei, sabe aqueles F-35 que íamos comprar da América? Pode vender para outra pessoa, não vamos comprar. Houve outro pedido importante de aviões. Cancele esse também. O ministro da Defesa deveria se encontrar com Hegseth. Desculpe, estou ocupado. Não vou. E então o que acontece? Acho que isso foi, na verdade, um plano secreto do Donald Trump para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Porque como resultado dessa ação, a Índia, Modi vai à China, senta-se com Xi. Eles vão retomar os voos entre China e Índia. De repente, a paz começa a surgir entre Índia e China. Eu disse que o plano secreto de Donald Trump para ganhar o Prêmio Nobel da Paz, ele aproximou Índia e China. Então a situação geopolítica está mudando muito rapidamente. E isso é uma das coisas que está acontecendo com essa cúpula hoje. Putin sai ganhando, independentemente do resultado. Porque, primeiro, ele manteve tanto Pequim quanto Delhi informados sobre, ok, foi isso que Witkoff veio conversar conosco, foi isso que dissemos a ele, foi isso que concordamos em fazer. This is what we've agreed to do. So India, China absolutely know what's going Então, to happen. Índia e China sabem exatamente o que vai sair desta cúpula, porque já foram informadas pelo Putin. E isso vem se fortalecendo. Agora, Índia e Brasil estão mais engajados com os BRICS do que em qualquer outro momento nos últimos 5 ou 6 anos. O insulto tarifário dos Estados Unidos foi como um tapa na cara da Índia que a fez despertar. E eles estão pensando, esses americanos, não dá para confiar neles. Eles estão ignorando as coisas que fizemos para ajudá-los quando tentamos acomodá-los. É como se qualquer gesto de boa vontade da Índia fosse interpretado pelos Estados Unidos como uma fraqueza a ser explorada. Então Putin sai dessa reunião, no mínimo. So Putin comes out of this meeting, at a minimum, he's on the world stage, he's an equal with Donald Trump. Ele está no palco mundial. Ele é um igual a Donald Trump. They'll also come out with a proposal. E eles também vão apresentar uma proposta em que ele diz, ei, sim, estamos dispostos, já demonstramos que estamos dispostos a conversar com a Ucrânia. Já nos reunimos com eles 3 vezes e estamos preparados para nos reunir novamente. Apresentamos um documento preliminar para eles. Estamos esperando uma resposta. Eles ainda não responderam. Eles rejeitaram. Essa foi a única reação. E a partir disso, Trump vai estar numa posição de dizer, bem, fizemos o que podíamos. Agora ele vai sancionar a Rússia. O que ele pode fazer? Cortar completamente qualquer contato, tornar ilegal para qualquer americano viajar para a Rússia. A Rússia pode viver sem isso. Russia can get along without that. That's not, their life's not going to end. A vida deles não vai acabar. Eles recebem muitos visitantes da China e da Índia, além do Brasil e da África.
Então não precisam de um monte de americanos circulando por lá. Essas são apenas ameaças vazias do Trump porque ele não consegue cumpri-las. Assim como lembra, ele ia esmagar a China com tarifas, 150%. O que ele fez? O prazo chega e ele diz, vocês têm mais 90 dias, mais 90 dias. Ele nunca vai apertar o gatilho nisso, porque fazer isso seria cortar a própria garganta economicamente. Então você tem que encarar essas ameaças com total ceticismo e reconhecer que ao final dessa cúpula será uma vitória para o Putin. At the end of this summit it will be a victory for him. The stock market went into doldrums following those O mercado de ações entrou em uma fase de estagnação após aqueles embargos à China e as emissões de títulos. Então, basicamente, esse foi o motivo pelo qual ele suspendeu aquelas tarifas, entre aspas. Mas acho que você destacou algo muito importante aí. Esta guerra com a Ucrânia basicamente colocou a Rússia de volta na posição em que a União Soviética estava em termos de relações exteriores com o Sul global. A União Soviética costumava ser um ator muito importante nas relações exteriores quando se tratava do Sul global. E então, houve um momento em que, após o colapso, o Ocidente passou a ter influência enorme em todo o mundo. Parece-me que a Rússia voltou a desempenhar esse papel novamente porque tem uma relação muito boa com a Índia, tem uma relação muito boa com a China, e esses relacionamentos estão se normalizando. Quero te perguntar e também comentar que pela primeira vez, me parece que a política voltou à plataforma do Sul global. Com isso, quero dizer o BRICS. Por muito tempo, foi mais uma plataforma burocrática e tecnocrática. Fala sobre ter um fundo de reserva contingente como alternativa ao FMI e seu fundo de investimentos como alternativa ao Banco Asiático de Desenvolvimento ou ao Banco Mundial. Mas parecia haver uma falta de política coerente dentro do grupo. Parte do motivo era a fraqueza em países como a Índia e a fraqueza no Brasil em termos de suas facções políticas. Weakness in Brazil in terms of its political faction, so Bolsonaro comes in, it leans towards the West. Então Bolsonaro assume e se inclina para o Ocidente. Mas estamos vendo a política voltar à tona. Desde o declínio do movimento dos não alinhados nos anos 1980, minha próxima pergunta para você é sobre quais restrições Trump e sua equipe enfrentam no que diz respeito à normalização das relações com a Rússia. Existe o complexo militar industrial, que quer ser subsidiado, e agora parece haver uma equação conveniente. Os europeus querem tirar dinheiro de seus próprios contribuintes para basicamente financiar as empresas militares americanas, Raytheon, Boeing, Lockheed Martin. E os oficiais americanos estão dizendo que não estão muito satisfeitos em enviar armas se isso tiver que ser financiado pelos próprios contribuintes deles. Mas se a Europa quiser comprar e enviar para lá, então estamos satisfeitos com isso. Então esse é um conjunto de restrições em termos de normalização das relações. Também me preocupo com todo o aparato de inteligência, porque vimos que durante o primeiro mandato do presidente Trump, em 2017 e 2018, houve uma expansão massiva das operações de inteligência na Ucrânia e nas fronteiras da Rússia. Quais são os conjuntos de restrições? E isso é além de toda a questão da grande mídia, do Congresso, Lindsey Graham e outros, que também tem enorme influência sobre Trump. Quais são os conjuntos de restrições que Trump e sua equipe enfrentam quando se trata de normalizar as relações com a Rússia? Bem, eles não têm controle total sobre a burocracia, especialmente a burocracia de inteligência. Estamos recebendo revelações só nesta semana, com documentos divulgados de 2017 e 2018, mostrando que a CIA e a Agência de Segurança Nacional estavam coletando informações sobre funcionários do Trump, mesmo após a eleição. Isso é ilegal, mas eles estavam fazendo. Então não dá para descartar que a CIA, sabe, eu costumava não acreditar nisso, mas mudei de opinião. A CIA tem seu beschäftigt. CIA has its own agenda. And we're seeing that in particular with respect to
E estamos vendo isso em particular com relação ao Tratado de Paz, que foi assinado entre a Armênia e o Azerbaijão na Casa Branca há uma semana, na sexta-feira. Os Estados Unidos não têm interesse ali. Quero dizer, não há nenhum interesse estratégico para nós em termos de não dependemos de nenhum dos recursos naturais deles. Tudo isso é sobre cercar a Rússia com estados que serão leais à OTAN. Agora, a Rússia não reagiu com muita retórica acalorada sobre isso, porque acho que eles reconhecem que a Armênia e Azerbaijão são países insignificantes. Se você está em Pequim agora, qual é a população de Pequim, aproximadamente? Not sure. Ainda heb gezegd. É uma de order. 24 milhões, talvez. Yeah. Sim, bem facilmente. Deixe-me verificar. É uma cidade enorme, com vários distritos. Sim, 22 milhões. Okay. Well, hey, look at the old man makes a decent guess. Ok, bem, olha, o velho faz uma boa suposição. Então aqui está a Armênia, população um pouco acima de 3 milhões. E o Azerbaijão, população de 10 milhões. Eles são metade do tamanho de uma cidade na China e vão ser grandes jogadores no mundo. Por favor. Ao sul, o Irã tem 91 milhões. Então, se chegar a um confronto militar, esses países vão desaparecer. And E o Irã, o Irã dispõe-se muito contente. Yeah, they put them on notice. And Sim, eles os colocaram em alerta. E tenho certeza de que não fizeram isso sem conversar com os russos também. E os russos vão dizer sim, claro, seguramos seu casaco, enquanto você vai lá e dá uma surra neles. Então essa posição geoestratégica, a mudança na opinião mundial, o que surgiu da operação militar especial, é que a Rússia ficou mais confiante, pensando, ei, não preciso mais do Ocidente, não sou dependente do Ocidente, posso me sustentar sozinho. A Rússia costumava comprar aviões comerciais da Boeing ou da Airbus. Agora está fabricando seus próprios, todos os componentes feitos na Rússia. E talvez alguns venham da China, mas acho que não. maybe a few come out of China, but I don't think so. I think it's all made in Russia, totally Russian. Acho que é tudo feito na Rússia, totalmente de fabricação russa. E eles viram e dizem, olha só o que podemos fazer. Podemos fazer melhor e mais barato. E além disso, eles estão trabalhando não só com os membros originais do BRICS, mas também com os novos membros que estão entrando no BRICS e outros do Sul Global. Sabe, eu vi isso de perto. Estive em São Petersburgo há um ano, em junho, para o Fórum Econômico Internacional. Um evento tremendo. E havia pessoas de, vou dizer, mais de 100 países lá. A recepção internacional, a forma como as pessoas interagiam. E os russos, a marca registrada dos russos é tratar as pessoas desses outros países com dignidade e respeito. Veja como os Estados Unidos têm tratado a Índia e a China. Estamos insultando, somos desrespeitosos. E depois nos perguntamos, por que as pessoas não gostam da gente? Sabe, se eu passar o dia inteiro te xingando de todos os palavrões do dicionário, e ainda procurar em dicionários estrangeiros para achar mais palavrões, então não deveria me surpreender se você dissesse, olha, eu realmente não quero lidar com você. Não quero mais ficar perto de você. É isso que está acontecendo. Trump fez mais para alienar países que normalmente você pensaria que seriam amigos dos Estados Unidos, ou pelo menos dispostos a cooperar conosco. Está acontecendo justamente o contrário. Turning out just the opposite. I want to end this with, Quero encerrar com isso. Sim, provavelmente encerrar com isso, dependendo de quanto tempo levar sua resposta, mas talvez eu possa fazer mais uma pergunta. Quero te fazer uma pergunta que uma minoria dos espectadores levantou em nossa plataforma, que é: qual é o significado de segurança para a Ucrânia? Quero dizer, existe uma retórica predominante na mídia ocidental que basicamente diz que a Rússia é totalmente má e que o Ocidente precisa continuar essa guerra. Então, quando as pessoas falam sobre segurança para a Ucrânia, existe esse lado da narrativa ocidental. Mas também há uma questão muito genuína. Dado que a Rússia invadiu a Ucrânia,
dado que tomou territórios, o que realmente significa falar sobre segurança para a What Ucrânia? does it mean to talk about security for Ukraine? I mean, the first thing that comes to my mind is the old-fashioned neutrality. Quero dizer, a primeira coisa que me vem à mente é a neutralidade à moda antiga, que na verdade garantia segurança para a Ucrânia. Mas neste momento, quando a Ucrânia já perdeu território e vai perder mais, isso vai ficar claro no resultado. Quando essa conclusão for alcançada, será uma perda devastadora para a Ucrânia nessas circunstâncias. E existem essas áreas cinzentas, quero dizer, fora dos 4 oblasts, ou 5 oblasts, incluindo a Crimeia. Há essas regiões, sabe, Sumy, Kharkiv, etc. A Rússia quer expandir para áreas onde não se fala russo. O que realmente significa segurança para a Ucrânia no futuro? What does basically security for Ukraine mean for the future? Yeah, so a lot of it boils down to Sim, então muito disso se resume a qual história você quer acreditar ou qual história você aceita. Até onde você quer voltar. A realidade é que Kiev e todas as partes a leste dali fizeram parte da Rússia por mais de 1000 anos. Na verdade, foi em Kiev que a Rússia moderna foi fundada, lá pelo século IX ou X. O surgimento da Ucrânia como um verdadeiro Estado-nação só aconteceu nos últimos 100 anos. Em outras palavras, foi uma criação tão artificial quanto a Polônia, a Alemanha ou a Hungria. Sabe, porque a Alemanha, na verdade, só se tornou o país definido que conhecemos no século XX, no final do século XIX. Antes disso, era chamada de Prússia. Então é preciso aceitar o fato de que os laços entre a Rússia e pelo menos a parte oriental da Ucrânia remontam a um milênio. Go back a millennium. So this is not some modern contrivance. Portanto, isso não é uma invenção moderna ou algo criado recentemente. Também vale lembrar que mesmo quando a União Soviética estava em pleno funcionamento, seu primeiro e mais longevo líder, Joseph Stalin, não era russo, ele era da Geórgia. Depois dele veio um sujeito chamado Nikita Khrushchev. Ah, de onde era Khrushchev? Ucrânia, Kiev. Acredito que depois dele veio Brezhnev. Brezhnev, ucraniano. Então essa ideia de dominação russa sobre a Ucrânia, ora, quero dizer, Rússia e Ucrânia sempre estiveram profundamente ligadas. Agora a influência ocidental, representada, por assim dizer, pelos católicos no oeste da Ucrânia, sempre fez parte dessa divisão com a Igreja Ortodoxa Oriental. A divisão entre o catolicismo e a ortodoxia é uma separação real, e isso também se refletiu politicamente. Neste momento, não acho que a Rússia tenha qualquer intenção de tentar tomar ou capturar o oeste da Ucrânia. O que eles buscaram foi uma coexistência pacífica com a Ucrânia, mas a Ucrânia realmente não tem demonstrado disposição para isso. A Ucrânia foi comprada e vendida pelo Ocidente. Deixe-me te dar uma estatística interessante. Eu diria que a Ucrânia é um membro de fato da OTAN desde 1997. Foi em 1997 que a base militar ucraniana chamada Yavoriv, que fica perto da fronteira com a Polônia, foi onde a OTAN começou a realizar exercícios militares. Desde 1997, agora você tem mais de 30 membros da OTAN. Se você perguntar, por favor, identifique os países que mais sediaram exercícios militares da OTAN. Ukraine is number 6 on that list. A Ucrânia é o número 6 nessa lista. Então há pelo menos outros 24 países da OTAN que não sediaram tantos exercícios militares quanto a Ucrânia. E ainda assim, a Ucrânia não é membro da OTAN. Eles têm sido um membro de fato. Só não precisaram contribuir com dinheiro e não receberam a proteção do artigo 5. Mas o tempo todo a intenção do Ocidente era usar a Ucrânia como uma cunha, uma ferramenta, uma plataforma para atacar a Rússia. E foi isso que a Rússia tentou impedir, o que levou a essa operação militar especial. E eu chamo assim porque não é uma guerra. Uma guerra envolveria a mobilização total da sociedade. A Rússia não fez isso. Eles só tiveram uma mobilização muito parcial, mas isso não é uma guerra em grande escala. Does it mean Isso significa voltar a algum tipo de governo anterior a 2014 em Kiev, com, é claro, uma esfera reduzida para si mesma,
porque a faixa mais oriental se foi? Ou significa ir além disso? Porque o que você está dizendo é que mesmo de 1997 a 2014, a Ucrânia estava muito profundamente integrada à OTAN. E a partir de 2014, houve uma mudança completa, porque uma guerra civil foi iniciada de forma muito direta e tudo mudou. Então, efetivamente, é justo dizer que quando você diz que a Rússia não tem intenção de expandir-se para o oeste da Ucrânia, o que ela quer é um recuo da OTAN da região, com algum tipo de governo neutro ali, que não seja hostil aos russos dentro da Ucrânia, na medida em que houver alguns. E mais importante, para Moscou, é isso que você quer dizer? Yeah, I think if you recall, in December 2021, Sim, acho que se você se lembrar, em dezembro de 2021, Vladimir Putin apresentou a Joe Biden um projeto de tratado para acordos de segurança, e uma parte significativa dele era dedicada a tirar a OTAN da vizinhança da Rússia, fazê-la recuar. Sabe, a Rússia realmente não fez muito alarde, nem traçou uma linha vermelha em relação à entrada dos Bálticos na OTAN, dizendo que isso seria guerra. Não, porque eles reconhecem que esses estados bálticos são insignificantes, não têm importância, não são nenhum obstáculo no caminho. Mas a Ucrânia é algo muito mais significativo. E por isso acho que isso vai terminar militarmente, e como em qualquer derrota militar, a Rússia vai ditar os termos para a Ucrânia. Da mesma forma que os Estados Unidos supervisionaram as eleições na Alemanha ao final da Segunda Guerra Mundial, a Rússia vai supervisionar as eleições na Ucrânia. Nazistas não vão poder concorrer. Nazistas não vão poder ter um partido político. Os extremistas serão presos, exilados ou mortos. Vai ser uma dessas três opções. E o Ocidente pode gritar e protestar de indignação, mas nós já fizemos a mesma coisa ao longo da história. Assim, eles terão um governo onde, pelo menos sob esse governo, as pessoas são livres para se associar. Não há perseguição à igreja. Não há perseguição a uma minoria por causa de idioma ou herança étnica. E então, uma vez que esse sistema esteja estabelecido, a Rússia vai se manter afastada. Eles não são tão intervencionistas quanto nós, nos Estados Unidos, temos sido. O número de países onde nos envolvemos em revoluções coloridas e derrubamos governos é uma lista muito, muito longa. Então veja, eu enxergo um caminho adiante. A Rússia não está preocupada em agradar o Ocidente, especialmente a Europa. O que a Europa ainda tem? Porque eles ainda são relevantes. Eles não controlam mais as finanças mundiais, não controlam mais nenhum recurso natural significativo. Suas economias estão em declínio, não em expansão. A ação está acontecendo na Índia e na China. Veja, chegamos a um ponto em que a Índia tem muito mais motivos para estar no Conselho de Segurança da ONU do que a França e a Inglaterra. Quero dizer de novo, eles são completamente irrelevantes. Só estão lá porque foram caronas na Segunda Guerra Mundial e escolheram o lado vencedor. Sim, também há uma divisão significativa, na minha leitura, dentro da Europa quando se trata da questão da Rússia. Uma delas é uma espécie de divisão de classe. Os governantes e as elites dominantes, claro, representados pela burocracia de Bruxelas, em certa medida pelos banqueiros na Alemanha, e assim por diante, são extremamente hostis à Rússia. Mesmo os banqueiros talvez não sejam tão hostis, porque têm muitos interesses financeiros. E costumavam ter muitos interesses financeiros na Rússia, mas a burocracia de Bruxelas definitivamente é. E tem, uma região. There is a regional split as well. The Nordic and the Eastern European. Os países nórdicos e do leste europeu, incluindo o Reino Unido e, em certa medida, a Alemanha, são extremamente russofóbicos. Os estados mediterrâneos, por assim dizer, Portugal, Espanha, França e Itália, provavelmente não estão tão preocupados com toda essa questão da russofobia, mas, é claro, seguem o que a burocracia de Bruxelas decide. Muito rapidamente, se eu puder fazer uma última pergunta, claro.
Esta é uma pergunta, eu acho, sobre a opinião pública americana em relação à Rússia. Porque, por um lado, quando converso com americanos em universidades, mas também nas ruas, sobre questões como a Palestina, houve uma mudança dramática na opinião pública nos Estados Unidos. Quero dizer, muitas pessoas agora acham que Israel é simplesmente maligno. Mas quando você conversa com a maioria dos americanos sobre a Rússia, parece haver um sentimento anti-Rússia generalizado e muito profundo nos Estados Unidos. Mesmo as poucas pessoas que poderiam ser mais simpáticas à Rússia tendem a enxergar isso de uma perspectiva, digamos, de Kissinger, ao contrário, que é uma visão realista ao estilo de John Mearsheimer. Nossa maior ameaça é a China, então deveríamos fazer amizade com a Rússia, em vez de ver isso como algo muito desestabilizador para o mundo todo. O que está por trás disso? Claro, toda a história da Guerra Fria é um fator. Mas o que você acha, acompanhando isso de perto como americano? O que está por trás dessa hostilidade americana tão intratável em relação à Rússia? Isso foi fabricado por meio de uma campanha de propaganda que começou em 2003. Então comecei a voltar para 1999 e o maravilhoso com muitos desses motores de busca de IA, e eu usei vários, usei DeepSea, ChatGPT, Perplexity, Grok, usei todos os 4. É que eu fazia a pergunta: descreva a cobertura da imprensa sobre a Rússia e Vladimir Putin em 1999. Descreva em 2000, descreva em 2001, descreva em 2002. A mudança veio em 2003. Antes disso, eles geralmente adoravam o Putin. Sim, cara legal, jovem, futuro, sabe? Em 2003, de repente, ele era ruim. O que aconteceu foi que a Rússia, Putin, se opôs à invasão do Iraque pelos Estados. Ele não estava disposto a ser um globalista. Foi isso que os irritou. Então foi ok, cara, estamos em guerra. Você não vai junto com nossa visão de controlar o povo do mundo? Você tem a audácia de insistir que não podemos invadir Kenks? Foi aí que tudo começou. Itsim Torwell Ford es fus word quatki em tefanestas eleições de emissor. Yes. Yeah. Sim. Quero dizer, foi isso que deu início a tudo. E isso deu início a uma campanha de vingança, por assim dizer, contra Putin e a Rússia em geral, para realmente fabricar essa imagem de Putin como esse tirano maligno que está mandando matar todos os seus inimigos. Você sabe, supostamente o assassinato de Litvinenko no Reino Unido. Então, sabe, todas essas foram operações de inteligência, operações de propaganda projetadas para pintar Putin e os russos como terrivelmente malignos. E isso teve sucesso. Agora, essa vai ser uma das grandes ironias dessa cúpula no Alasca. Quando eles fizerem a segunda reunião na Rússia, todos esses jornalistas americanos que nunca estiveram na Rússia, de repente vão para lá. Você já esteve na Rússia? Não. Sim, fique à vontade. É moderno, limpo, seguro, simplesmente uma sensação ótima. É algo impressionante. E então, quando você se depara com essa realidade, de repente, esses repórteres americanos vão pensar, bem, não foi isso que nos disseram. Sabe, eles vão esperando ser atacados pela polícia, esperando uma grande presença policial e, sabe, Gestapo andando por aí. Nada disso. Nada mesmo. E então vem a glória da Rússia em termos desses sistemas de metrô que parecem museus. Incrível. Então acho que isso vai começar a mudar a atitude. Mas até lá, acho que estamos cercados de pessoas que foram simplesmente doutrinadas e não têm curiosidade suficiente para fazer perguntas difíceis. Vamos encerrar por aqui, Larry. Muito obrigado pelo seu tempo. Foi uma conversa ótima, como sempre. Ei, escuta, eu sempre agradeço o convite. Ei, belo bigode, cara. Valeu. Obrigado de novo, certo? Ok. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyotishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, tentamos produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas até agora.
Se você gostou do nosso conteúdo até aqui e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E se não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.